Evangelho, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu-lhe: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho hoje traz o primeiro anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo feito aos discípulos. Ele se passa no caminho aos povoados de Cesareia de Filipe, uma região que nós conhecemos como pagã, ou seja, fora das tradições do povo de Israel. Uma região onde muitos que não vinham da casa de Israel habitavam. Jesus caminhava em direção àquela região, acompanhado por seus discípulos, quando no caminho fez essa pergunta a eles: Quem dizem os homens que eu sou? Bom, é importante termos presente que a pergunta de Jesus acontece no lugar da grande diversidade, ou seja, numa região fora, por assim dizer, da casa de Israel. Mas todas as respostas que são colhidas são respostas relacionadas à tradição, ou seja, dizem que és João Batista, Elias ou um dos profetas. Jesus então propõe aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Os homens olhavam e esperavam, segundo as promessas de Deus, um acontecimento extraordinário. Jesus era um dos profetas que o Senhor havia enviado para chamar o seu povo novamente no caminho de retidão, de reconciliação com Ele. Como muitos viam João Batista como um profeta, viram em Jesus o profeta ressuscitado. Outros que esperavam o Messias que vinha segundo a tradição na pessoa do profeta Elias, que vinha anunciar o tempo glorioso de Deus, acreditavam que Jesus fosse Elias. E dessa forma, todas as respostas, todos os relatos manifestam a esperança que Deus entregou a Israel. De certa forma, todos aqueles que os apóstolos ouviram falavam dessa esperança. Falavam das promessas que o Senhor deixou feitas a Israel a respeito da vinda do Messias. E Jesus então se volta para eles e pergunta: E vós? Quem dizeis que eu sou? Diferente da multidão, os discípulos convivem com o Senhor mais estreitamente,
O que significa dizer não que eles veem mais os milagres de Jesus do que a multidão, isso é fato. Não que eles escutam as pregações de Jesus mais do que aqueles que estão na multidão, isso também é fato. E que eles têm acesso à explicação dessa pregação com maior facilidade e intensidade do que a multidão, isso também é fato. Mas uma coisa que distingue os discípulos da multidão é que eles, melhor do que a inteira multidão, conhecem a humanidade de Jesus. Conhecem que Jesus é realmente homem como nós. É verdadeiramente homem. E Jesus responde: Tu és o Messias. Tu vens da parte de Deus. Tu és verdadeiramente Deus. Essa tensão que existe entre reconhecer a humanidade de Jesus e reconhecer a sua divindade. Como pôde Deus agir com tamanho amor por nós? E não apenas escolher um homem entre nós, mas o próprio Deus abraçar a nossa humanidade na encarnação. Não escolheu um homem e o abençoou e o revestiu com seu poder, como fez com os profetas. Chamou alguém do meio do povo de Israel, o abençoou, o ungiu e o enviou. Mas é o próprio Deus que veio em meio a nós. Depois da resposta de Pedro, que na narrativa de Marcos, distinta das demais narrativas, não vem acompanhada com a entrega das chaves, nem com um elogio, porque Marcos quer focalizar sobre a tensão que existe entre o anúncio da paixão do Senhor e a compreensão dos discípulos, porque faz parte do segredo messiânico essa tensão. Marcos passa da declaração de Pedro rapidamente a uma afirmação de Jesus. Ele ordenou-lhe severamente que não falassem dele a ninguém. É quase contraditório, né? Mas, na verdade, essa marca de São Marcos é para poder evidenciar aquilo que vai acontecer em seguida. Os discípulos que convivem com Jesus conhecem melhor do que qualquer outro a sua humanidade e afirmam a respeito da divindade do Senhor. O Senhor proíbe severamente de que falem sobre ele, ou melhor, ordenou que severamente não falasse sobre ele, e depois Jesus começa a falar sobre si. Então aqui se formam os 3 passos do texto. A multidão fala de Jesus e recorda a esperança do povo de Israel e as promessas de Deus declaradas a Israel. Depois os discípulos falam de Jesus e Pedro, porta-voz dos discípulos, responde reconhecendo em Jesus o Messias, o cumprimento dessa promessa. Enquanto a multidão ela ainda tem uma dúvida, uma confusão sobre o cumprimento ou não dessa promessa do Senhor, recorda as esperanças de Israel, as esperanças declaradas a Israel, mas se confunde ainda a respeito disso. Pedro faz uma profissão de fé que nela não há confusão. Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és aquele que o Senhor prometeu para nós, para a nossa salvação, aquele que veio para nos salvar. Porém, Pedro evidencia, como o padre falou, essa realidade divina relacionada ao Messias, ainda que ele, distinto de toda a multidão, assim como os 12, conhecessem
muito claramente a humanidade de Jesus. Agora, o terceiro passo é Jesus falar sobre si. A multidão vê a esperança de Israel. Os discípulos que conhecem a humanidade de Cristo afirmam o dado divino sobre Jesus e agora Jesus vai falar sobre si. E Jesus começa falando exatamente da realidade humana. Como assim, Padre Fábio? De tudo aquilo que irá acontecer com ele na paixão. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha que sofrer muito. Como Deus soberano pode se submeter a tanto sofrimento? Deveria ser rejeitado pelos anciãos. Como Deus soberano poderia ser rejeitado exatamente por aqueles que deveriam recebê-lo e reconhecê-lo? Rejeitado por fim pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ou seja, por aqueles cuja vida não era outra senão preparar a chegada desse Senhor e ser morto. E por fim ressuscitar 3 dias depois. Deveria provar também ele a morte. Mas o Deus imortal provaria a morte. E nesse momento, Jesus, escreve São Marcos, fala claramente com os discípulos a respeito dessas coisas. Ou seja, a respeito do Calvário, a respeito do seu sacrifício. E desse modo expressa com clareza a sua humanidade, que sofreria nas mãos dos homens, que recolheria sobre a sua humanidade todas as dores que são próprias do homem diante da maldade e que tudo ofereceria ao Pai por nós. Isso para Pedro foi insuportável. Mas porque naquele momento, não obstante reconhecer a humanidade do Senhor e reconhecer no Senhor a presença divina, Ele é o Messias, colocar as duas coisas juntas e entender o sacrifício de amor, ainda estava longe de ser alcançado pelo coração dos discípulos. Mas o Senhor iria ajudá-los e para isso era preciso que eles não colocassem reservas em aceitar o plano de Deus. Vê, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes o Senhor faz uma correção dura como fez com Pedro, porque antes do entendimento vem a aceitação. Nem sempre o nosso entendimento vai conseguir chegar à compreensão daquilo que o Senhor vai nos propor. Ainda que o Senhor nos fale abertamente disso, resistimos. É importante ter isso claro, hein? Não tem nada escondido aqui. Jesus fala abertamente, ou seja, Deus não esconde, não fala as coisas pela metade, não faz joguinho. Jesus falou abertamente. Os discípulos tinham visto a humanidade do Senhor, conseguiam afirmar a respeito da sua divindade, mas o Senhor fala claramente, mas a compreensão deles não chega à afirmação que o Senhor está fazendo. E naquele momento se forma uma resistência da parte de Pedro. Antes que a compreensão seja perfeita, é preciso que o coração se disponha em docilidade e obediência à vontade de Deus. Eis um chamado fortíssimo para nós hoje. Muitas vezes a gente primeiro quer compreender para depois acolher. Quer entender para depois dizer se aceita ou não aceita, se topa ou não topa, se está de acordo ou não está de acordo. E Jesus nos mostra hoje de maneira evidente o caminho contrário. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é o homem que é soberano sobre todas as coisas, que por meio da sua consciência e do seu conhecimento decide onde trilhar os caminhos da verdade. A verdade está onde está Deus. E quando Deus se apresenta diante do homem,
aqui devemos recordar a atitude da Virgem Maria. Seja feita a tua vontade, Senhor. O mistério da encarnação era inédito. E ao ser apresentado à Virgem Santíssima, a Virgem Santíssima coloca diante do anjo apenas o tema da sua virgindade, do seu recolhimento virginal. E o anjo lhe testemunha que isso não será tocado. E a Virgem Santíssima diz: seja feita a vossa vontade. Ela não perguntou por dúvida, mas para poder entregar tudo ao seu Senhor. E em nenhum momento colocou qualquer tipo de objeção àquilo que o Senhor lhe estava propondo, sendo algo completamente inédito. Assim como o mistério em continuação ao mistério da encarnação, ver o Filho do Homem, ver o próprio Deus feito homem, entregar-se ao sacrifício, àquilo que parecia ser uma grande ruína e derrota, também era inédito. Mas os discípulos não conseguiram ter a mesma liberdade que a Beatíssima Virgem Maria teve em seu coração. E nesse momento titubearam. E ali, nessa dúvida, se enfia no meio Satanás, que tenta levar o homem a resistir ao plano de Deus, a acreditar que sem o seu entendimento não é possível aceitar o que Deus propõe. E dessa forma se torna senhor, ou se coloca na condição de senhor. Se não for por mim, não será. Ou seja, se não for por meio do meu entendimento, se não for por meio da clareza da minha vontade e compreensão, nada aceito. E naquele momento o Senhor adverte a Pedro, dizendo que o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de avaliar não vem de Deus. O Senhor espera a completa e total confiança e entrega a Ele. Ainda que o nosso conhecimento não alcance, Deus, na sua fidelidade, fala abertamente conosco, manifesta-se diante de nós, mas pode ser que ainda assim o nosso conhecimento não alcance. Mas é possível dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita conforme a sua palavra, Senhor, e nada mais. Tem um hino chamado Pange Lingue Gloriose, que nos fala a respeito da beleza desse momento e diz assim: canta, ó língua gloriosa, o combate singular, em que o Salvador do mundo pregado na cruz, com o preço do seu sangue, resgatou a humanidade. O mundo não conhecia essa experiência. Como Adão no paraíso comeu o fruto que era proibido, assim o Criador do mundo decretou, compadecido, que uma árvore nos desse o que na outra fora perdido. Olha que lindo. O Senhor está falando disso. Quando nós ouvimos o que o hino nos diz, conseguimos compreender com muita clareza, mas nós temos toda a revelação já do mistério. Naquele momento os discípulos ainda não tinham. E essa ideia, que para nós é clara e iluminada, e inclusive comovente quando ouvimos um hino como esse, um poema como esse, para os discípulos naquele momento não era tão claro. E ali nasce a resistência. Veja, meus irmãos, se eles tivessem resistido veementemente, o quanto teriam perdido de toda a beleza do Senhor. Bendita a advertência de Jesus que chama a atenção dos discípulos, e bendita a humildade de Pedro, que levando, vamos dizer assim, o carão de Jesus,
um pouco que frustrado pelas palavras duras de Jesus, seguiu o Senhor naquilo que dizia e não parou firme com os pés fixos no chão, em posição contrária a ele, mas submeteu-se e o seguiu. Bendita chamada de Jesus, que fez Pedro desistir de si para acolher o que Deus lhe propunha. Continua o hino, e agora a gente compreende ainda mais. Deus quis vencer o inimigo com suas próprias armas. Isso Pedro não havia entendido. A sabedoria aceitou o tremendo desafio, e onde nascer a morte, brotou então a fonte da vida. Mandou o Senhor aos homens, na plenitude dos tempos, Deus de Deus, como falou Pedro, seu próprio Filho, que desceu do céu, baixou à terra e que no seio da Virgem Maria tomou um corpo mortal como o nosso. Ao chegar a sua hora, o homem-Deus percorreu o caminho do Calvário como inocente cordeiro, pois ele viera ao mundo para morrer numa cruz. Bendito seja Deus. Elevemos então jubilosos à Santíssima Trindade o louvor que lhe devemos pela nossa salvação. Ao Eterno Pai, ao Filho e ao Espírito de amor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que o testemunho de São Pedro possa permanecer impresso no nosso coração. Daquele que, não compreendendo, procurou resistir ao que Deus lhe propunha, mas que ao ser advertido por Jesus, imediatamente lhe obedeceu e lhe seguiu. Que o nosso coração possa ter essa docilidade de Pedro na hora de ser corrigido pelo Senhor e que nós jamais deixemos de seguir aquele que fala conosco e que nos anuncia a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe obedientíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.